pessoal, mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma videoaula, a primeira aula do segundo bimestre. Lembrando que o primeiro bimestre foi uma revisão que nós fizemos no segundo ano com os principais tópicos, e a partir dessa aula nós já entraremos com o conteúdo do terceiro ano, do livro didático de vocês. Vocês poderão daqui para frente acompanhar pelo livro didático de vocês, tá? A nossa aula de hoje é sobre eletrostática. Vocês podem acompanhar no livro didático lá na unidade 1, no capítulo 10, mais precisamente na página 12, tá? Eletrostática é o que a gente abrirá o conteúdo do segundo bimestre. Então vamos lá. Então, eletrostática. Primeiro, a introdução. O termo eletricidade origina do termo elétron, nome grego do âmbar. Em meados do século VI a.C., Tales de Mileto, filósofo e matemático grego, após ter atritado um pedaço de âmbar, que era uma resina fossilizada com pele de animal, verificou que o primeiro passou a atrair objetos leves como uma pena. Então dá para perceber aqui que nós tínhamos uma resina fossilizada, e Tales de Mileto, né? Ele simplesmente atritou sobre um pedaço de uma pele de animal, e ele percebeu que após o atrito, pequenos objetos eram atraídos pela pele desse animal, leve como uma pena. Então, no século XVI, o inglês William Gilbert verificou que, além do âmbar, diversas substâncias se eletrizavam ao ser atritada. Ele chamou esses materiais de elétricos. Em 1660, o cientista Otto von Guericke inventou a primeira máquina eletrostática. Otto fez várias experiências com objetos e descobriu que alguns materiais eletrizados pela máquina podiam repelir outros objetos. Então, tudo começou com Otto von Guericke, além de William Gilbert, que no século XVI já tinha verificado esse fenômeno também. Então, no século XVIII, o cientista inglês Stephen Gray, após inúmeras experiências e conceitos, criou a distinção entre os corpos que conduzem corrente elétrica, que são chamados de condutores, e os que não conduzem, que são chamados de isolantes. Charles François Dufay notou que os corpos poderiam ser eletrizados com carga diferente. Em 1747, a ideia de carga positiva e negativa é introduzida por Benjamin Franklin. Então dá para observar que para chegarmos onde estamos hoje, com essa facilidade de energia na nossa vida, houve o que? Uma trajetória e uma história de cientistas que, ao longo desse tempo, conseguiram colocar tudo isso em prática para facilitar a nossa vida. Então, o que vem a ser carga elétrica? É uma propriedade ligada à natureza de um corpo responsável pela interação elétrica entre os corpos, ou seja, de atração e repulsão. Então, a carga elétrica é nada mais, nada menos do que uma propriedade ligada à própria natureza de um corpo que interage, sendo um de atração e outro de repulsão. Então, a gente volta um pouquinho aqui para falar sobre átomo, muito falado em química. Existem partículas menores que os prótons e nêutrons. Aqui nós temos o átomo, né, no qual a gente costuma dizer que tem 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Mas existem partículas menores que os prótons e os nêutrons. Então, isso é chamado de carga elementar. O que é uma carga elementar? É o termo que era utilizado para qualificar uma carga que não poderia ser mais dividida, menor carga elétrica encontrada na natureza. Então, esse termo foi encontrado para qualificar uma carga que não poderia mais ser dividida, ou seja, seria a menor carga encontrada na natureza. Sendo a carga do elétron a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza, ela foi tomada como carga padrão nas medidas de cargas elétricas. Então, sendo a carga do elétron a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza, ela foi tomada como carga padrão nas medidas de cargas elétricas. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, tá? Então, é Coulomb, representado pela letra C. Simbolicamente representado pela letra E, a carga elementar do elétron, está aqui, ó, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A carga elementar. Então, a carga elementar é simbolizada por quem? Pela letra E, de elemento, tá? Ó.
Então ela vai valer 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É a menor carga elétrica que existe na natureza. Seria você pegar isso aqui e colocar 17 zeros à esquerda. A carga do elétron é a partícula negativa do átomo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A carga do próton é a carga positiva, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Observe que a carga do elétron e a carga do próton são iguais. A única diferença é porque foi convencionado que um seria positivo e o outro seria negativo. Então, nesse caso, o elétron é negativo e o próton é positivo, mas a carga dos dois são iguais. E a menor carga elétrica é deles mesmos, que é chamada de carga elementar, 1,6, só que ela vem em módulo, né? Em módulo significa que tiver negativo, passa a ser positivo. Quais são os princípios da eletrostática, que é nosso estudo de entrada? Princípio da atração e repulsão. Duas partículas com cargas elétricas do mesmo sinal se repelem mutuamente. Então, ó, se nós temos duas partículas de mesmos sinais, o que é que vai acontecer? Elas vão se repelir. Tá? Ó, mais com mais vão se afastar, menos com menos há um afastamento. Então, duas partículas com cargas elétricas de mesmos sinais, elas vão se repelir, não vão se unir. Tá? Esse é o princípio da atração e repulsão. Duas partículas com cargas elétricas de sinais contrários se atraem mutuamente. Então, se nós colocarmos duas partículas de sinais contrários, vai haver uma atração entre elas. Ou seja, ó, o mais, que é o positivo, atrai o negativo, que é menos. Os dois vão sofrer uma atração com cargas de sinais contrários. O princípio da conservação dessas cargas elétricas. Nos sistemas eletricamente isolados, a soma das cargas elétricas positivas e negativas é constante, mesmo que haja transferência de carga de um corpo para outro. Então, como é que a gente calcula o princípio da conservação dessas cargas elétricas? Num sistema eletricamente isolado, tem que ser isolado. Se você somar cargas elétricas positiva e negativa, elas serão constantes, mesmo que haja transferência de carga da carga de um corpo para outro. Não vai haver mudança, os dois serão constantes iguais. Aqui o exemplo, ó. Eu tenho a carga 1, que é Q, e a carga 2. A carga 1 é positiva e a carga 2 é negativa. Então vai haver uma transferência para o terceiro corpo aqui, ó. Então, os dois sendo transferidos aqui, ó. Então, isoladamente aqui, os dois vão ficar com carga constante. Ou seja, Q1 mais Q2, antes do contato. Q1, observe aqui que nós temos linha aqui em cima, para designar que houve o contato, foi transformado, ou energia, transferência de energia um para o outro. Então, depois do contato, continua a mesma coisa. Isso num sistema isolado. A lei de Coulomb. Em 1785, Charles Augustin de Coulomb fez uma série de medidas. Mediu as forças elétricas entre duas pequenas esferas carregadas. Ele descobriu que a força dependia do valor das cargas e da distância entre elas. É exatamente isso aqui, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Cargas de sinais positivos. Ele colocou a distância aqui, ó. Carga dos mesmos sinais. Depois ele fez a junção das duas cargas aqui, ó. Então, o que ele fez? Ó, ele mediu as forças elétricas entre duas pequenas esferas, tá? Descobriu que a força dependia do valor das cargas, além do valor da carga, também dependia da distância entre elas. Então, ficou a chamada lei de Coulomb, onde força elétrica, a força é medida em Newton, eu tenho aqui carga 1 e carga 2, tá? Também que é medida em Coulomb, a distância que é medida em metro, e a constante eletrostática, que é K, ó, desse meio aqui, que é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, que vem de força, tá? Metro quadrado que vem da distância, Coulomb ao quadrado que vem das duas cargas. Mas depois a gente vai estudar isso aí com mais ênfase. Então, nós podemos determinar a carga de um corpo por meio de quê? Se eu quero determinar a carga elétrica de um determinado corpo, quanto de carga elétrica tem esse corpo, nós vamos usar a seguinte fórmula, que é igual a N vezes E. Então, quem é Q? É a carga elétrica que eu estou medindo desse corpo, representado pela letra C, que é Coulomb, no Sistema Internacional de Unidade. Qn é o número de elétrons ou prótons, tá? Ó, N, como ele vem em módulo, se vier negativo, é elétron, se vier positivo, é próton. N é o número de elétrons que tem naquele corpo. Quem é E? E é a carga elementar, aquela que a gente viu ainda há pouco, que pode ser, que ela tem um valor, que é a menor carga elétrica da natureza, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se eu quero medir a quantidade de carga elétrica que tem num corpo, nós vamos usar a seguinte fórmula. N, que é a carga elétrica, tá, ó,
que é medida em coulombs no sistema internacional. N é o número de prótons, de elétrons ou de prótons. Se for negativo é elétron, se for positivo é próton. Quem é a carga elementar? A carga elementar ela já tem, é a menor carga elétrica que existe na natureza. O valor dela é o mesmo valor do próton e do elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, os corpos podem ser eletrizados. De que forma? Eletrização no corpo. Quando há desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons, o corpo está eletrizado. Então, quando há desequilíbrio entre o número de elétrons, que é a parte negativa, e o número de prótons, que é a parte positiva, o corpo está eletrizado. Aqui nós temos vários exemplos de como eletrizar um corpo. Tá? Para que um corpo esteja carregado positivamente, é necessário que os seus prótons estejam em maior número que os seus elétrons. Então, um corpo está carregado positivamente, quando é que é? Quando a quantidade de prótons, que é a parte positiva, é maior do que a quantidade de elétrons, que é a parte negativa. Corpo carregado positivamente, quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. A parte positiva é maior do que a parte negativa. Para que um corpo esteja carregado negativamente, é necessário que os elétrons sejam maior que o número de prótons. Então, é necessário que a parte negativa seja maior do que a parte positiva. Ele está carregado negativamente. O número de elétrons, que é a parte negativa, está aqui, ó, é menor do que o número de prótons, que é a parte positiva. Ele está carregado negativamente. Para que um corpo seja considerado neutro, seu número de elétrons deve ser igual ao número de prótons. Então, neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quantidade negativa é a mesma quantidade de positiva. Eles estão neutros. Os dois têm a mesma quantidade. O que são condutores? São substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade por estarem fracamente ligados aos átomos. Tem maior facilidade em conduzir a eletricidade. Então, são condutores. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito com fios e cabos nos sistemas elétricos. Eles são condutores, porque são substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade por estarem fracamente ligados aos átomos. Eles têm facilidade em conduzir a eletricidade. Então são chamados condutores. Um exemplo de condutores aqui, ó. Hoje é usado muito isso aqui, ó, no meio eletrônico. Tá, ó. Então, olha aqui, ó. Todos esses aqui são condutores. Um exemplo de condutores. Quem são os isolantes? Os elétrons estão ligados fortemente ao átomo, que dificulta sua movimentação. Enquanto lá nos condutores os elétrons estão fracamente ligados aos átomos, estão se movimentando mais livre. Nos isolantes, eles têm dificuldade dessa movimentação. O nome já diz isolante. São materiais que não transmitem energia elétrica com facilidade ou nem transmitem. Então, isolantes são materiais que não transmitem a energia elétrica com facilidade. Então, são chamados de isolantes, porque os átomos estão fortemente ligados, os elétrons estão fortemente ligados ao átomo. Um exemplo, ó, borracha, madeira, a lã, o vidro, né? Esse aqui, a borracha, por exemplo, é um isolante de primeira. Então, você observa que o pessoal que trabalha com energia usa luva de borracha, bota de borracha, porque ele é um isolante muito forte, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a madeira também é um isolante. Nós temos aqui, ó, a lãzinha também aqui é um isolante, e o vidro, na sua maioria, são chamados de isolantes. Processo de eletrização de um corpo. Primeiro, por atrito. Foi o primeiro processo de eletrização conhecido. Quando duas substâncias de natureza diferentes são atritadas, ambos se eletrizam. No início, os corpos estão neutros. No final, os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de cargas, porém de sinal contrário. É você pegar, por exemplo, são dois corpos contrários. Você pegar essa caneta e pegar o quê? Você pega um tecido. Então, você pode fazer o quê? Por atrito. Foi o que fez lá no começo, quando foi descoberto o sistema de eletrização dos corpos. Então, você pega a caneta, quando você consegue atritar, você consegue levantar pequenos pedaços de papéis, porque isso é um processo de eletrização. Quando duas substâncias de natureza diferentes, tem que ser corpos diferentes, se eletrizam. Então, no início, se você pegar os dois, não tem atração, estão neutros. Ou seja, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. No final, os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga, porém de sinais contrários. Quando você atrita, por exemplo,
a caneta que é de plástico num lenço ou num papel, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de energia de um para o outro, né? Os corpos vão ficar carregados com a mesma quantidade de carga, só que com sinais contrários, um vai ficar positivo ou outro negativo. Há um poder de atração. Isso é o atrito. Um exemplo está aqui, ó. O vidro, a lã, o vidro e a lã. Após ser atritado, como é que fica? Ó? O vidro fica positivo, tá, ó, com prótons, e a lã fica negativo, com elétrons. Então, como um fica positivo e outro negativo, vai haver uma atração. Um exemplo está aqui, ó, dessa. Aqui nós temos um lenço e uma régua, ó. Isso é exemplo de atrito. Existe na engenharia elétrica uma série chamada de tribo elétrico. Para determinar que tipo de carga, positiva ou negativa, um corpo ficará após ter passado por um processo de eletrização por atrito. É uma lista onde encontramos alguns materiais em ordem que obedecem à propriedade de doar ou receber elétrons. Quando a eletrização ocorre por atrito, os corpos envolvidos estão inicialmente neutros, porém no final do processo adquire cargas com sinais positivos. Então a série tribo elétrica, os engenheiros elétricos usam para saber como é que se dá essa transferência de um material para outro, que é exatamente isso aqui, ó. Aqui nós temos, ó, vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, cobre, enxofre, celulose. Olha aqui, ó. Exemplo, a lã está nessa parte aqui. A tendência dela é doar elétrico para quem está aqui embaixo, ó. Ela sendo atritada com essa turma aqui, com a pele de gato, com seda, algodão, ebonite, cobre, enxofre, ela vai o quê? Ela vai doar elétrons, tá? Se atritarmos a lã e o cobre ficará carregado. Se pegar a lã, ó, e o cobre, fizer um atrito, ele vai ficar carregado negativamente e a lã positivamente, tá? Então essa turma daqui, ó, daqui para baixo, ó, perdem elétrons. Daqui para cima, ó, elas ganham, tá? Ó, daqui para baixo, elétrons, daqui para cima ganham. Em contato. Quando um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado por meio de um fio condutor, o corpo neutro se eletriza. No início, pelo menos, um deles deve estar carregado. No final, os corpos envolvidos possuem a mesma carga e o mesmo sinal. Então, é contato. Quando você pega um corpo neutro e coloca em contato com outro eletrizado, por meio de um fio condutor, o corpo neutro se eletriza. No final, os corpos envolvidos possuem a mesma carga e de mesmo sinal. Aqui um exemplo, ó. Que nós vamos pegar aqui, ó, carga 1 e carga 2, A e B, após o contato, carga 1, fica praticamente os mesmos, ficam eletrizados com os mesmos sinais e a mesma quantidade. Por indução, quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, o corpo neutro se eletriza. Esse fenômeno é chamado indução eletrostática. Induzir? Induzir é fazer aquilo que não é correto. Induzir é levar a fazer aquilo que não é correto. Então, quando o corpo neutro é colocado próximo do corpo eletrizado, sem que haja contato com ele, o corpo neutro vai ficar eletrizado. Esse fenômeno é chamado indução eletromagnética. Você pegar, por exemplo, um balãozinho de festa, você eletrizar ele, atritar ele, você chegar perto de um cabelo de alguma pessoa, se esse cabelo não estiver molhado, você vai conseguir induzir esse cabelo ao balãozinho de festa. Isso é indução eletrostática. Isso acontece muito nos meios. Tá aqui um exemplo, ó. O cara com um bastãozinho, ó, o que é que vai acontecer, ó? Positivo, parte positiva e negativa. No final é atraído para cá, a parte positiva e parte negativa. Todos os corpos positivos passam para cá. Tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje sobre a eletrostática foi simplesmente essa aula teórica. Mais informações eu vou colocar lá na plataforma. Muito obrigado e até a próxima aula.